fiquei aqui para o final. Portanto, fiquei aqui numa posição absolutamente privilegiada. E o que eu notei desses debates? Eu notei que aqui há problemas, a que se falou, e Roberto Brandt falou agora, do problema da jurisprudência. Então, há uma reforma tributária, pode haver uma reforma tributária urdida no Congresso Nacional, depois vem o Supremo e muda tudo. Eu vou falar sobre isso. Falou-se muito, sobretudo o governador Caiado e outros, sobre a questão federativa. Eu quero olhar essa questão pelo aspecto constitucional, que é sério. Há uma conversa muito grande sobre o problema das alíquotas. O que é um IVA moderno? O que é um IVA antigo? Eu acho que aqui há fatos e versões. Também é um assunto essencial. O que é deixado a cargo da lei complementar, que ninguém sabe qual venha ela a ser. Há aqui uma minuta, mas ninguém sabe. Portanto, esses assuntos são fundamentais. Mais ainda, o imposto seletivo, aberto e que cabe tudo, e que poderá ser um novo IPI. Eu começo pelo primeiro ponto. A Constituição de 88 não era disfuncional. Ela foi ficando disfuncional, a começar pela jurisprudência do Supremo a respeito de contribuições. As contribuições que representavam parcela muito pouco significativa da Receita Federal passam hoje a corresponder a 50% da arrecadação federal, sem distribuição para estados e municípios. Primeiro ponto. A jurisprudência foi curiosa. Começou o Supremo Tribunal entendendo que renda é aquilo que alguém ganha e põe no bolso. Ou seja, alguém ganha e tem disponibilidade sobre o ganho. Posteriormente, o Supremo falou não. O imposto de renda pode incidir sem disponibilidade. Estou me referindo aqui ao tratamento de controladas no exterior, onde ainda que não haja possibilidade de a empresa controladora haver o produto, haver qualquer renda disponível, ela é obrigada a pagar o tributo. O ICMS, senhores, desde 1967, ninguém discute, e nem os advogados aqui presentes sabem, ninguém discutia nunca que havia incidência de ICMS nas transferências interestaduais entre dois estabelecimentos da mesma empresa. Isso perdurou sem nenhuma discussão doutrinária, nenhuma, por mais de 50 anos. E agora, vem o Supremo Tribunal Federal e diz o seguinte, não, nas transferências interestaduais não incide o imposto, criando um problema enorme a respeito de crédito. Aliás, ele criou um problema até hoje não está resolvido. E assim por diante. Portanto, a disfunção do sistema tributário foi causada por emendas constitucionais, por, já se falou aqui, as 400 mil normas até 1919 e pela atitude dos tribunais. Portanto, eu diria, está no momento, sim, de alterar o sistema tributário. Eu não vou tomar partido em qual seja, viu, Paulo, o sistema ideal. Inclusive, não vou tomar partido nessa questão, mas gostaria de fazer algumas considerações sobre as PECs 45 e 110. Na PEC 45, que eu começo por ela, há um problema sério, que é o problema federativo. Alguns entendem que a federação não fica abalada se houver simplesmente transferências do produto da arrecadação de tributos, sem que cada estado ou município possa legislar materialmente sobre o seu tributo, como disse o governador Caiado. Aqui eu deveria ter trazido aqui umas transparências, mas eu trouxe aqui alguns dados interessantes sobre isso. A ministra Ellen Grace, me perdoe na transcrição, ela já há muito tempo dizia que a repartição de competências de receitas tributárias é um dos pilares da autonomia dos entes políticos. Competência para instituir o tributo, não capacidade de arrecadar tributo ou ficar com o produto da arrecadação. Portanto, eu estou me referindo ao Supremo Tribunal Federal e eu me recordo
desde que comecei a estudar direito tributário, que todos diziam que o sistema federativo ele tinha como um pilar, como uma base, a distribuição de competências impositivas. O que se pretende na PEC 45 é que haja uma centralização enorme. Eu tenho dúvida. Centralização, o cálculo que eu fiz, talvez o cálculo que eu fiz, dá mais de 91% de concentração da arrecadação dos tributos nacionais na União. Não se diga que na PEC 45 nós temos um tributo da União, dos estados e dos municípios. Eu ontem, num livro que me chegou recentíssimo sobre reforma tributária, que fui até um dos coautores, o ministro Gilmar Mendes, também coautor e prefaciador, ele diz a todas as letras as dúvidas que ele tem a respeito dessa PEC 45. Ele não cita a PEC 45, mas diz ele, a respeito da questão federativa. E até diz que a judicialização que hoje existe relativamente a outros temas, poderá, a partir de agora, haver um problema sério de judicialização a respeito da questão federativa. Muito interessante. Eu, desde o primeiro momento, e até disse isto há 4 anos para o Bernard Api, logo que surgiu o primeiro trabalho dele, eu já vinha insistindo e publiquei um trabalho junto com o Everardo Maciel e Humberto Ávila, naquela época, dizendo que havia inconstitucionalidade na PEC 45, que, insisto, não só é uma questão constitucional e uma questão de inconstitucionalidade por um ângulo jurídico formal, é uma questão substancial. O ministro Gilmar Mendes, ele, no trabalho que escreveu, ele cita uma questão interessantíssima que aconteceu na Alemanha e na República de Weimar, em 1919. Houve lá, em 19, uma concentração enorme de tributos. E o que até os autores citados dizem é que isso, de alguma forma, praticamente eliminou as competências locais, não competência local, e o poder de tributar local, criando uma concentração enorme da União, e que isto permitiu o crescimento do grande autoritarismo da Alemanha. O depoimento é interessante. O livro aqui, depois, se quiserem, eu posso citar, e acabou de ser editado agora, não foi nem lançado. Mas, dito isso, da PEC 45, eu queria ainda falar de algumas outras questões, se é que eu vou ter tempo. Opa, meu tempo está encerrado. Meu tempo já está encerrado. Eu achei que eu estava em 4 minutos. 10 minutos, mas pode dar uma conclusão. Eu ia citar aqui alguns países em termos de como funciona a federação. Nenhum país do mundo, governador, nenhum, tem um sistema similar à PEC 45. Eu fiz aqui um exame detalhado do que ocorre. Estados Unidos todos conhecem. No Canadá, na Austrália, na Alemanha e na Índia. Tanto a reforma de 17, que foi muito citada aqui da Índia. Em nenhum desses países existe concentração de poder. Se eu começar no Canadá, o Canadá começou a sua reforma tributária em 91. Demorou 20 anos para que as províncias concordassem. Algumas províncias até hoje não concordaram e, portanto, algumas províncias não têm IVA. Ou seja, a autonomia local é muito grande. Na Índia, depois de muito tempo, em 17, foi feito uma grande reforma tributária, muito boa, por sinal, muito boa, grande exemplo e atual. E, na Índia, a par de ter 7 alíquotas, ali funciona da seguinte maneira: a União, numa espécie de um conselho, tem 1/3, e as províncias têm 2/3 dos votos. Aí, então, nós estamos falando em autonomia. Quando se fala da Austrália, na Austrália não é assim. A Austrália também é uma federação e na Austrália há uma centralização. A União não fica com um tostão. Há uma centralização normativa por parte da União, só que ela não tem produto da arrecadação. Todo o produto da arrecadação, salvo o suficiente para cobrir os custos que a União tem em arrecadar, vão para as províncias. E a alíquota é de 10%. O que eu quero dizer, e eu, por fim, é da Alemanha.
Aí vem a tão citada Alemanha como um exemplo federativo. Como é que funciona na Alemanha? A Câmara Baixa, que seria o parlamento, ela propõe a alíquota. O Senado, que seria o Conselho Federal na Alemanha, ele aceita ou não, e a qualquer momento modifica. E como é composto o Senado? É composto pelos representantes dos estados. Se o senhor governador estivesse na Alemanha, o senhor poderia destituir o membro do Conselho Federal. O Conselho Federal não é eleito como no Brasil, são representantes dos estados. Eu me insisti nisso, porque esse ponto é fundamental e tem sido muito pouco tratado. Me permitam ir para uma outra coisa em termos de fatos e versões. Por favor, eu só peço para ir na conclusão mesmo, Hamilton Dias de Souza. 4 minutos, eu preciso. Não dá, não vai ser possível. Minutos, olha, vamos ter que ser mais curto. De versões. Eu não quero. Nós estamos com um prazo aqui bem estourado mesmo. Eu não estou trazendo aqui impressões. Eu quis trazer fatos. Fala-se muito que o que funciona é uma alíquota única, que é os IVAs modernos, ou segundo o API, que, aliás, é realmente um grande estudioso, mas fala ele um bom IVA. Mas o que significa bom IVA? Falar que bom IVA é o que tem uma alíquota única, isto eu não vou ter tempo de expor, mas também vi em todos os países relevantes do mundo. Na OCDE tem a Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país de pouco mais de 5 milhões de habitantes, com uma alíquota de 15%, com IDH altíssimo, não tem nada a ver com o Brasil. É possível comparar coisas incomparáveis. Com relação aos demais países do mundo, a regra é ter várias alíquotas. Nós estamos falando em agricultura, não vou falar hoje, porque fiz aqui, inclusive com os dados da agricultura, o aumento de carga tributária brutal que haveria. É claro que todos os países têm. Aí falam modernos IVAs. Eu pego a alteração que foi feita no Japão em 2019. A alteração do Japão, o Japão tinha uma alíquota de 8 e isentos, e alíquota 0, que a alíquota tem. Portanto, não é alíquota única. E o Japão criou uma alíquota outra de 10. Então, hoje ele tem 10, 8 e 0. Portanto, quando se fala que a Nova Zelândia criou os novos IVAs, eu não sei quais são. Eu, honestamente falando, não sei nem qual é e nem qual país do mundo pode servir de exemplo para isso. São fatos e versões. Eu quero concluir externando a minha preocupação com o problema da lei complementar. Ninguém sabe qual vai ser a lei complementar. Ninguém sabe como vai funcionar o comitê gestor. Ninguém sabe como vão ser devolvidos os créditos acumulados. Não tem nada. Ninguém sabe sequer se vai haver realmente uma desoneração global na cadeia. Nem isso se sabe. A redação do texto é igual a que existe. Então, quando fala, não, vai haver uma não cumulatividade plena, e eu pergunto, mas não cumulatividade plena, e aí vem a lei complementar e diz o contrário. E aí a União precisa de dinheiro, tá entendendo? E muda alguma coisa, e não desonera as exportações. Portanto, senhores, a par do imposto seletivo, que é outra caixa preta, o imposto seletivo serve para quê? Vou terminar. Para que serve o imposto seletivo? Ele serve apenas, ele na verdade diria, cabe imposto seletivo quando houver uma externalidade negativa, e essas externalidades negativas seriam, se ele causar malefícios à saúde ou ao meio ambiente. Meu Deus do céu, plástico vai dar, qualquer coisa, chocolates, tudo, entendendo? E amanhã, o imposto seletivo, nós vamos ter um novo IPI. Eu encerro com Hamilton, já nós que eu temos estou sendo aqui... advertido fortemente, eu agradeço a compreensão. Obrigado, Hamilton. Obrigado.